noite. Só os vencedores chegaram hoje, né? Depois dessa chuva, saí de casa, gente, estava chovendo tanto que eu falei assim, Senhor, será que eu vou conseguir chegar? Cheguei. Para nós compartilharmos, né, a palavra de Deus. Então, nós temos a oportunidade de estarmos aqui. Quem está de casa está juntamente conosco participando. Ontem, no final do dia, quando o pastor Washington me mandou mensagem perguntando se eu poderia pregar hoje, falei com ele que sim, depois eu fiquei pensando, falei assim, Senhor, o que eu vou falar? Estava numa correria e eu comecei a pensar em alguns textos, né? O Senhor começou a me trazer à memória alguns textos, algumas lições importantes, alguns exemplos, e eu estava pensando sobre... Depois eu comecei a assistir, estava assistindo algo, estava falando sobre essas Olimpíadas de Inverno, né, que passou, acho que já acabou. Até que um brasileiro ganhou uma medalha inédita, né? Nunca foi conquistada essa medalha do esqui alpino, Lucas Pinheiro, até anotei o nome dele aqui, Lucas Pinheiro. Então, estava muito falado na televisão, falando muito sobre isso. Ano passado a gente teve Olimpíadas, esse ano tem Copa. E eu estava pensando sobre isso e comecei a lembrar de alguns atletas. E é muito interessante porque todos os atletas, quando eles são selecionados, né, para algum jogo olímpico deles ali, eles têm um objetivo. E o objetivo principal, eu acredito que seja a medalha de ouro, né? Talvez você possa pensar assim, alguns ficam felizes com a medalha de bronze, alguns ficam felizes com a medalha de prata, alguns, né, ficam felizes só de participar, só de ter sido convocado, de participar dos jogos, já ficam felizes. Mas eu acredito que eu quero falar sobre objetivos. Eu acredito que a grande maioria quer realmente conquistar a medalha de ouro, quer conquistar o primeiro lugar, até porque as pessoas esquecem do segundo lugar, né? Se a gente perguntar quem foi o primeiro lugar do campeonato tal, quem participa ali vai lembrar. Agora, quem foi o vice? Algumas pessoas esquecem. Então, assim como no esporte, que o objetivo é subir no pódio, que é conquistar, ou qualquer modalidade que as pessoas estão, né, participando, que é subir no pódio, nós também, como cristãos, nós precisamos ter objetivos claros na nossa vida. Nós precisamos, na nossa vida cristã, a gente precisa ter esse objetivo. Né? A gente sabe, eu quero entrar no céu. Glória a Deus por isso, né? A gente quer entrar no céu. A gente quer receber um prêmio. A Bíblia fala sobre uma coroa, sobre os galardões. E esse precisa ser o nosso objetivo. Mas imagine só, se entrar no céu já é uma grande conquista, imagine você receber o título de servo bom e fiel. A Bíblia fala sobre isso, né? Servo bom e fiel. Então, receber esse título de servo bom e fiel, eu acho que precisa ser o nosso objetivo. Não só entrar no céu, mas receber esse elogio do Senhor. Entra, servo bom e fiel, venha participar do gozo, né, do seu Senhor. Gente, imagina a gente ouvindo isso. Então, nós precisamos, eu coloquei o título da palavra, Medalha de Ouro Celestial. Celestial. E o primeiro versículo que eu quero ler, só para a gente introduzir, porque nós estamos no culto da fé, é Hebreus 11, 6. Que eu lendo esse texto hoje, já li esse texto várias vezes, já preguei sobre ele, mas hoje algo novo me chamou a atenção, e esse versículo diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Na NVI, eu anotei aqui, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse texto ele é muito conhecido, mas eu queria que a gente lesse ele com uma atenção especial hoje. A gente vê, de fato, que nós temos que ter fé em Deus. É fato, começa ali, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que ter fé em Deus, mesmo sem o ver. Nós precisamos acreditar que Ele existe. Só que muitas vezes nós paramos aqui nesse versículo. Mas não é só isso. Eu preciso crer que Ele vai me recompensar se eu o buscar e o obedecer de todo o coração. Então, eu preciso ter fé em Deus, eu preciso crer que Ele existe, mesmo sem eu estar vendo isso. Mas esse texto continua dizendo que Ele vai nos recompensar. Ele vai recompensar aquele que busca. Então, nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos ter esse objetivo na nossa vida, de buscar ao Senhor, de encontrar com Ele, de receber esse título de servo bom e fiel. Né? Então, assim, não basta só vir à igreja, estou salvo. Mas eu estou salvo para quê? Existem muitas coisas que o Senhor espera de cada um de nós. Então, nós precisamos crer nisso. E para que nós possamos conquistar os nossos objetivos, para que a gente possa ter objetivo, eu preciso deixar para trás as derrotas do passado. Porque, assim, no nosso percurso de vida, nós passamos por dias bons e dias maus. Nós passamos por vitórias e nós passamos por derrotas na vida, é fato. E eu estava lembrando, né, há uns 6 anos atrás, eu fui me aventurar, minha primeira aventura de corrida de rua. Me inscrevi na corrida, eu e um casal de amigos, a gente morava em São Gonçalo ainda, me inscrevi na corrida, e as pessoas falaram assim, mas você já correu na rua? Assim, participou de alguma prova? Eu falei assim, não, mas eu vou participar da primeira. Se eu não participar de uma primeira, eu nunca vou participar. Eu corria na rua com uma amiga. Aí fui. O meu objetivo dessa corrida de 5 quilômetros, nem tanto né? Mas era um desafio. 5 quilômetros, o meu objetivo era, eu não queria caminhar. Eu falei com o Gilmar assim, eu não quero caminhar, eu posso demorar 1 hora para eu concluir esse percurso de 5 quilômetros, mas eu não quero caminhar, eu quero fazer correndo. E fomos para Niterói a corrida, participei, fiz a corrida em 29 minutos e um pouquinho. Não caminhei. E eu saí dali feliz e contente. E as pessoas estavam lá esperando, né, o pódio, teve lá os troféus, aquela coisa toda, mas o meu objetivo não era esse. O meu objetivo era concluir a corrida sem caminhar. E a gente precisa ter objetivos. Só que se a gente começar a olhar as coisas do passado, as coisas que não deram certo, a gente não segue adiante. E olha que esse texto de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, pode ser na NVI, se puder projetar. Ele diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu amo esse texto, porque Paulo aqui, não é que ele já tinha alcançado,
Ele mesmo fala isso. Não que eu já tenha alcançado, mas eu sigo adiante. Eu prossigo adiante. O objetivo dele era ir adiante. A gente precisa deixar as coisas passadas para trás. Né? Os cultos de domingo têm falado sobre a alma, sobre a importância do nosso crescimento emocional. Nós precisamos deixar as coisas para trás. Eu gosto muito sempre de dar o exemplo de um carro. O que é maior, gente? Eu não sei o nome da parte da frente. Como é que é o nome da frente? Para-brisa. O para-brisa é muito maior do que o retrovisor. Então, nós precisamos, porque é para olhar para frente. Nós precisamos olhar para frente, não ficar se lamentando se as coisas não deram certo. Porque tem coisas que não vão dar certo. Existem coisas que nós não vamos ganhar, nós vamos perder, não vai dar certo. Então, ele deixava para trás as derrotas e ele focava no objetivo dele. E que ele falou aqui, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele não deixava as coisas velhas atrapalharem. E muitas vezes nós temos a tendência de ficar remoendo as coisas, ruminando. Não tem um animal lá no pasto que ele come e ele fica toda a vida ali, mastigando, mastigando. E às vezes a gente faz isso com as coisas na nossa vida e a gente fica, mas se eu tivesse feito diferente. Mas se aquilo não tivesse acontecido. Mas se fosse de outra forma, queridos, acabou. Não deu certo. Porque não era para ser naquele momento ali. Mas se fosse de uma forma diferente. A gente fica remoendo. E sabe o que eu falo para você? O diabo, ele pega isso e ele usa isso contra nós. Lançando em nós o que? O desânimo. O esfriamento. Para desviar o nosso foco do objetivo. Queridos, quantas vezes nós começamos algo super animados, e na primeira dificuldade, a gente desanima. Por quê? Porque não deu certo. Queridos, não deu certo daquela forma, vamos tentar de outra maneira. Nós não podemos mudar o passado. Não podemos mudar o passado, mas nós podemos aprender, tirar lições daquilo que não deu certo, para amanhã ou depois a gente fazer diferente, a gente agir diferente, mas eu não preciso ficar remoendo. Né? No presente, nós estamos hoje é o dia mais importante da nossa vida, porque é o que nós temos. É o presente. E o nome já diz, né? Deus nos deu um presente. E eu preciso decidir ser diferente, viver diferente, agir diferente hoje. Então, eu olho para trás e vejo que não deu certo, então eu não vou repetir hoje. A gente precisa tirar lições com o que não deu certo. Então, se não deu certo, por que eu vou continuar fazendo do mesmo jeito? Queridos, é loucura fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Então, eu tenho que olhar o que não deu certo e ver, eu não posso fazer isso, eu não posso continuar fazendo isso. Né? Eu não posso deixar que isso roube o meu foco do objetivo que eu quero alcançar. Então, nosso objetivo aqui como cristãos, nós precisamos ser mais parecidos com Jesus todos os dias. Nós temos que ser como Cristo. Sermos parecidos com Ele, né? E alcançar esse lugar. Então, nós precisamos ter foco naquilo que nós nos propusermos a fazer.
Uma vez a gente conversando com um bispo sobre uma pessoa, e Gilmar falou assim, nossa, bispo, mas fulano de tal, falou o nome, né, de um pastor conhecido, mas é uma pessoa assim tão carismática, tão animado. Aí o bispo, na época, falou para a gente assim, não adianta ser animado, ser carismático, se não tiver foco. Se não tiver foco, a pessoa não chega no lugar. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos ter esse foco. Nós temos foco para buscar o nosso maior objetivo. Se eu quero conhecer mais de Jesus, o que eu preciso fazer? Muito cuidado com as minhas disciplinas espirituais. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar. Porque se eu quero conhecer Ele, eu preciso aprender mais sobre Ele. Então, nós precisamos buscar o nosso maior objetivo, né? Ser como Cristo. Então, quando a gente fala de objetivos, a gente tem que deixar o que não deu certo para trás e a gente precisa ser persistente. Porque não é na primeira batida que a porta vai abrir. Não é na primeira lugar que você vai alcançar aquilo que você queria. Nós precisamos ser persistentes. Seguir o exemplo de persistência de Cristo. Hebreus 12. Vou ler mais um texto. Do versículo 1 ao 3. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Queridos, todas as vezes que você pensar em desanimar, a gente precisa ler esse texto. O que Jesus fez, o que Ele foi capaz de suportar por amor às nossas vidas, para que nós não venhamos nos cansar e nem desanimar. E é muito interessante aqui, porque o autor ele dá um exemplo de uma competição onde nós somos os atletas. Se você não se considerava um atleta, Pastor Rodolfo, você é um atleta. A Bíblia está dizendo que nós estamos fazendo parte de uma competição onde todos nós somos atletas. Engraçado, né? Nessa primeira corrida, a camisa que a gente recebeu para correr, tinha gente escrito grande atrás, atleta. Eu falei, gente, eu sou um atleta agora. Então, assim, onde todos nós somos atletas. A Bíblia fala dos heróis da fé. São como aqueles atletas que nos inspiram. Eles suportaram muitas dificuldades, mas eles alcançaram os seus objetivos. A gente, às vezes, assiste na televisão, que seja uma partida de futebol, quem gosta de futebol, um vôlei, qualquer esporte. A gente vê um pouquinho de tudo que eles fizeram para chegar ali. Jogar os 90 minutos ali. Mas existe uma preparação, existe uma persistência, existe uma luta diária, existe muitos nãos que eles precisaram falar para muitas coisas, e assim na nossa vida. Esse texto falando que a gente precisa se livrar de tudo que nos atrapalha. De tudo que nos atrapalha, do pecado que envolve. Queridos, nós estamos vivendo num mundo, a Bíblia diz que nós somos pecadores, a gente não vive no pecado, mas nós nascemos já. E nós erramos, e nós precisamos reconhecer isso, pedir perdão a Deus, e se livrando dessas coisas que
atrapalham a nossa corrida. Imagine você começa a fazer um exercício e a pessoa te coloca um peso para você carregar. Não, você vai correr tantos quilômetros, mas você tem que correr levando esse peso. Amarra um negócio na tua cintura para você correr. Vai ser muito mais difícil de você alcançar o objetivo. E é isso que a Bíblia está dizendo, a gente precisa se livrar de tudo que nos atrapalha. No domingo que Gilmar pregou aqui, ele estava falando, né, que agora ele é ciclista. Que agora ele anda de bicicleta. Que ele andou tantos quilômetros de bicicleta. E é muito engraçado a gente ouvir as pessoas, né, quando ela está envolvida naquilo ali, porque, gente, um começa a contaminar o outro. Às vezes nem faz tanto, mas já tem os equipamentos. A pessoa começa a correr, ela quer um tênis de corrida, que não vai nem fazer muita diferença para ela naquele primeiro momento, porque ela ainda não aprendeu, né? A pessoa começa a andar de bicicleta, aí ela começa a falar, não, porque tem a bicicleta tal. Gente, bicicleta 10 mil, 15 mil. Eu falo, gente, eu compro um carro. Aí começa a falar das roupas, e aí começa a não, se a gente usar sapatilha, vai ficar muito mais fácil, porque vai ficar mais leve. Começa a ver tudo isso, eles começam a ver roupas adequadas, calçados adequados, para terem um rendimento melhor. Queridos, e nós, na nossa vida cristã, nós também devemos nos livrar das coisas que nos atrapalham. Das coisas que nos atrapalham a correr a melhor corrida, que é a corrida da fé. Nós precisamos nos livrar desses pesos, nos livrar dessas coisas, arrepender, né, dos nossos pecados, buscar perdão de Deus, buscar realmente estar perto de Deus a cada dia. E a gente sair correndo, o nosso objetivo, mas sem fardos, em busca do nosso objetivo, que é estar com Cristo e receber o prêmio. Gente, às vezes eu fico lendo a Bíblia, e até nessa história mesmo, que começa a falar, né, Jesus falando assim, entre, servo bom e fiel, entre, e para o outro lá ele fala que nem conhece. Imagine só, a gente passa a nossa corrida aqui na terra, e chega no grande dia, ele fala, mas eu não conheço você, não. Então, nós precisamos buscar, o nosso objetivo seja esse, ouvir do Senhor, servo, bom e fiel. E isso é todo dia, é rotina, é constância, é persistência, é todo dia. Eu já falei aqui uma vez, a gente vinha ao culto uma vez na semana e assistia uma palavra, é muito pouco. A comida é muito pouco. Imagine você se alimentando uma vez por semana. Quem aguenta fazer um jejum que você vai comer de 7 em 7 dias? Às vezes o pastor faz uma proposta da gente tirar uma refeição para fazer um jejum. Eu não consigo, que eu vou desmaiar. Imagine a gente comer de 7 em 7 dias. Então, nós precisamos buscar realmente ao Senhor, buscar Ele todos os dias, nos alimentar dEle todos os dias da nossa vida. A gente precisa manter o foco, manter a persistência, manter essa constância de estar sempre fazendo isso, sempre buscando Ele, sempre... A briga dos microfones. Então, nós precisamos desenvolver essa rotina na nossa vida, né? Buscar essa recompensa que o Senhor tem para nós. Né? Ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus, mas Ele nos recompensará
Se eu o busco, se eu o obedeço, nós seremos recompensados. Queridos, com Cristo também foi assim. Cristo também precisou focar no objetivo dele. Qual era o objetivo dele? De nos ver salvos. Se entregar para que todos fossem salvos. Por isso ele se entregou na cruz. Não foi Pilatos que lavou as mãos, não foi o povo que gritou, crucifica, foi por isso que ele foi para a cruz. Não, Deus tinha um plano para ele. Deus traçou um plano para ele, ele aceitou o seu objetivo e ele se entregou. Agora eu pergunto para você, foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil enfrentar a cruz. Não foi fácil. Quando a gente assiste um filme, e eu acho que o que chegou mais próximo foi aquele que o Mel Gibson fez, né? Foi o que chegou mais próximo. Ainda assim, a gente sabe que não foi aquilo. Mas o que chegou mais próximo, e a gente vê o sofrimento de Jesus, carregando a cruz, carregando os nossos pecados. Mas a vitória era garantida. Era garantida. A vitória era garantida. Sabe, ele fez todo o percurso, ele carregou a cruz, ele foi crucificado. E tudo que aconteceu ali na cruz, mas a vitória aconteceu. Por quê? Porque ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Queridos, imagine se Jesus estivesse ali na cruz e ele começasse a ver, a pensar, a ficar remoendo. Eu estou aqui fazendo o quê por esse povo? Esse povo que gritou tudo lá, crucifica, crucifica, queridos. O povo estava lá nas multiplicações que foram alimentados por ele. Imagine. Não vem a gente achar que o povo não estava lá, não, que não comeram do pão e do peixe. Comeram, mas chegou um momento que estava tudo gritando, crucifica. Imagine se Jesus fica olhando isso. Jesus foi passando, né, durante o seu ministério pelas cidades, e ele foi curando, e ele foi atendendo, ressuscitando crianças, ressuscitando pessoas que tinham morrido, e pessoas... Veio, né, naquele percurso ali, a mulher hemorrágica vai lá, toca, e ela começa a imaginar, ela toca e aquela mulher é curada, e muitos milagres aconteceram durante o período que Jesus ficou na terra, antes dele ir para a cruz, né, realmente ser crucificado. Imagine se no momento que ele é pregado ali naquela cruz, ele começa a pensar, mas eu fiz isso, fiz mais aquilo, e esse povo tudo aí agora. Não, querido, Jesus sabia o que ia acontecer. Ele estava disposto. Queridos, e eu digo que se tivesse que fazer de novo, ele faria. Por amor às nossas vidas. Ele tinha um objetivo claro, que era passar por isso. Sabe? Então, ele ressuscitou, ele se assentou vitorioso à direita do trono de Deus. Queridos, quando nós alcançamos o nosso objetivo, por menor que seja, eu sei que você fica feliz, porque eu fico. Às vezes a gente traça uma meta tão pequena aos nossos olhos, né? E quando a gente conquista, a gente fica feliz. Então, assim, nós precisamos fazer dessa corrida, né, diária na nossa vida, com esse objetivo. A Bíblia já nos garante isso, nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Então, não podemos desanimar. Nós não podemos parar. E nos meus... Fazer as contas. Vamos falar de pastoreio, né? Nos meus 24 anos, né, que nós fomos ordenados pastores, vai fazer 24 anos. Quantas pessoas nós vimos parar no meio do caminho?
Quantas pessoas desistiram diante das dificuldades que nós passamos? Motivos para desistir, já tivemos. Motivos para parar, eu acredito que todos vocês que estão nos assistindo, que estão aqui presencialmente, já tiveram para desistir. Queridos, mas não existe outro caminho. Não existe outra solução, se não for a presença do Senhor, se não for estar na casa do Senhor, se não for estar plantado na casa do Senhor, não existe outro. Pastor Rodolfo está na igreja desde menino, né? Eu também estou desde menino, sabia? Andréia também desde menina. Eu tinha o quê? Meus 18 anos, desde menina. Então, assim, nós precisamos entender que esse é o melhor lugar para nós estarmos. Passamos por dificuldades? Sim. Dias maus? Sim. Mas nós precisamos perseverar. Nós precisamos ser persistentes, porque assim nós alcançaremos a coroa da vitória. Amém, queridos? A medalha de ouro. Amém? Nós alcançaremos essa medalha. Então, quantas vezes nós esmorecemos a nossa fé, né? Por falta de fé, por falta de foco, ou até mesmo algumas pessoas ficam envergonhadas, aconteceu alguma coisa, e a pessoa se afasta porque ficou com vergonha. Queridos, mas Jesus Cristo, Ele nos deu o exemplo. Ele focou no seu objetivo, Ele focou na sua missão, Ele focou naquilo que foi determinado para Ele fazer, e Ele concluiu com êxito. Então, que assim seja na nossa vida, seja na nossa vida cristã, seja no nosso trabalho, em qualquer área. Nós não podemos desistir, nós não podemos ficar procrastinando, depois, outro dia. Não, se eu comecei algo, eu preciso terminar. Eu tinha um problema sério, eu começava a ler um livro. Gente, o livro era chato, e eu parava. Eu falei, Senhor, eu preciso quebrar essa maldição na minha vida. Por quê? Porque às vezes a gente começa... Aí eu comecei a ler o primeiro livro que eu li todo. Acho que foi o pastor Austin que falou aqui. Foi O Monge e o Executivo. O primeiro livro que eu comecei a ler e consegui ler rápido. E terminei. Então, assim, às vezes a gente começa uma coisinha, não vai. A gente precisa desistir. Hoje em dia eu começo algo, eu posso estar por aqui, mas eu já termino por disciplina, porque eu falo assim, não, é vergonhoso se eu não terminar. Porque se a gente deixar, a gente vai acostumando. Eu parei hoje, eu vou parar amanhã, eu vou parar depois, e a gente não dá continuidade. Então, nós precisamos permanecer, nós precisamos ter persistência nos objetivos que nós propusermos a fazer. Eu acho que ninguém é obrigado a fazer nada, mas se eu me propus a fazer, eu preciso ser fiel naquilo que eu me propus a fazer. Né? Eu preciso dar continuidade. E isso é com Deus, é com tudo. As pessoas começam, eu vou ler a Bíblia toda esse ano, a pastora está lá incentivando a gente, colocando os meses, né, tudo, o cronograma certinho, e a pessoa começa super animada, e depois se faltou um dia, gente, porque assim, se você não leu um dia, no outro, você vai ter que ler de 2 dias. Então, é melhor não deixar para o outro dia, porque senão vai acumulando e chega uma hora que a pessoa desiste, porque tem muita coisa para fazer. E isso, eu estou dando o exemplo da leitura da Bíblia, mas tem muitas coisas na nossa vida que a gente vai deixando para depois, e a gente não dá conta. E a gente não termina. Queridos, às vezes a gente começa a olhar para a nossa vida, os nossos anos passados, nós não podemos ficar remoendo o que não deu certo. Vamos olhar para frente. Eu acho que nós estamos na última semana do 2º mês do ano. Se eu quero que o meu 2026 seja diferente de 2025, eu preciso fazer diferente. Né? Nós precisamos fazer diferente. Eu preciso manter
o foco. Eu preciso manter para que eu alcance os meus objetivos. Sabe? E é muito importante a gente ter objetivos, porque os objetivos, ainda que pequenos, nos impulsionam a gente ir seguindo, a gente fazendo. Então, coloque os seus livros dos sonhos, faça as suas metas para esse ano de 2026, na área profissional, financeira, emocional, espiritual, lazer. Talvez você quer fazer uma viagem. Comece, faça planos, sabe? Faça planos e se mantenha firme naquilo ali. Porque às vezes a gente escreve, depois nem lembra que escreveu. Né? Aí depois chora. Ai, não acontece nada comigo. Mas nós precisamos manter o foco, nós precisamos nos manter persistentes. A gente precisa, não podemos deixar que as dificuldades atrapalhem nós alcançarmos essa coroa, essa medalha que o Senhor tem para cada um de nós. Feche os seus olhos nesse momento, que nós possamos agir como Paulo. Mesmo que ele não tinha alcançado o seu alvo ainda, o seu objetivo, ele não ficava se lamentando por isso. Ele deixava para trás as derrotas e ele focava novamente no seu objetivo. Que nós possamos nos livrar nesses dias dos pesos, de tudo que nos atrapalha, de tudo que tem nos envolvido, e que nós possamos seguir adiante com o Senhor, correndo com perseverança a corrida que foi proposta a cada um de nós. Que nós possamos olhar para a nossa vida e pensar e falar: Senhor, eu não quero desistir, eu não quero parar no meio do caminho, eu não quero desistir daquilo que eu me propus, ou daquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero desistir no meio do caminho. Que eu possa, ainda que as coisas não deram certo ontem, mas hoje eu vou seguir adiante, olhando para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. E eu vou participar dessa corrida que está sendo proposta. Eu vou seguir adiante. Eu vou chegar ao final. Porque eu não vou desistir no meio do caminho. Eu não vou desistir da missão. Eu não vou desistir do propósito. Eu não vou desistir, Deus, daquilo que o Senhor me deu, daquilo que o Senhor confiou a mim. Não vou desistir da minha família, não vou desistir dos meus filhos. Não vamos desistir, queridos. Que possamos nos livrar dos pesos, que possamos nos livrar daquilo que tem nos atrapalhado, tem roubado a nossa energia, e que nós possamos prosseguir, seguindo em frente, seguindo adiante, com muita alegria. Assim como nós lemos nesse texto, Jesus enfrentou a cruz, Jesus se entregou na cruz, Ele suportou a cruz, Ele se assentou à direita do trono de Deus, para que eu e você não venhamos desanimar.